Irmãos, Mateus 5:5. Nós estamos numa série, desde o domingo passado, numa caminhada no Sermão do Monte. Para quem estava, eu expliquei o que é o Sermão do Monte, dei um contexto, algumas questões importantes, e nós vamos nessa jornada de Mateus capítulo 5 até capítulo 7. Então, como eu recomendei, inclusive coloquei no mural, se você não está lá, aliás, irmãos, fica aqui, a divulgação. O mural é um lugar de aviso, você mesmo não sendo membro pode participar. Você deveria, por recomendação, ler Mateus capítulo 5 a 7 na sua casa, reler, fazer ponderações, reflexão, anotações, para que tivesse fresca a sua memória o texto da Sagrada Escritura. Bom, leremos apenas um versículo, a bem-aventurança, a terceira bem-aventurança que está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Vamos orar? Ó Deus, nós te suplicamos, fales conosco. Nós precisamos ouvi-lo, Senhor. Em tempos tão turbulentos, de tantas vozes gritando à nossa volta, nós te suplicamos que venhas a nós e acalme e cale a voz do nosso coração, qualquer outro ruído que prejudique de compreendê-lo, e o Senhor fale conosco por teu Espírito. Eis aqui a tua igreja, o teu povo, rebanho de teu pastoreio, e nós cremos no bom pastor que conduz, que apacenta-nos, Pai. Muito obrigado. E fales a nós mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Continuando, irmãos, na sequência de mais do que felizes. Mais do que felizes são estes destacados aqui por Jesus. Bem-aventurados. Uma exposição genuína da felicidade segundo Deus. Mais do que feliz e abençoado quem possui essas características aqui citadas. A terceira bem-aventurança é direta, simples. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E esta bem-aventurança é um contrassenso a tudo que nós conhecemos. É uma antítese à ideia do mundo. Você deve conhecer as pessoas e julgá-las forte pela habilidade de combate. Nações são mensuradas pelo seu poderio bélico. O mundo é conflitante. Nós vivemos o tempo todo à nossa volta em conflitos. Então uma coisa já nos salta aos olhos muito claramente aqui. O cristão é diferente do mundo. E Jesus está falando aos seus discípulos, ensinando-os que bem-aventurados são os mansos. Quando o pecado entrou no mundo, consigo ele trouxe guerra, discórdia, contenda, dissolução, batalha. Logo, na descendência de Adão, primeira, nós temos um irmão que atenta contra a vida do outro. E se você pegar toda a história num fio, você perceberá que o conflito, que o ódio, que a batalha está lá. Distante está a mansidão daqueles que vivem à mercê da palavra de Deus e do Evangelho. Olhe para o cenário do mundo. Enquanto nós estamos aqui cultuando, há pelo menos 2 guerras formalmente estabelecidas. Entre outros tantos conflitos isolados em partes diversas do mundo que acontecem. Há irmãos nossos que trabalham aqui na segurança pública, sabem que existem conflitos que estão lá permanentes, que perduram talvez por décadas, estão lá na vida comum, na sociedade. Quantos conflitos há entre famílias? Quantas discórdias acontecem entre casais? E talvez alguns de vocês que estão aqui nesta noite passaram por contendas durante a semana. Tiveram brigas, discórdias. O mal está à nossa volta. E veja um detalhe importante, Jesus está falando para aquele povo, e Mateus é conhecido pelos estudiosos bíblicos, do evangelho que fora escrito para judeus. Por isso que você vai pegar Mateus dizendo assim, e isto é o costume dos judeus. Então ele disse, Rabi, que quer dizer mestre, porque Mateus tem como público-alvo os judeus.
E havia um grupo, talvez uma parte considerável dos judeus, que aguardavam o Messias não pacífico. Lembremos-nos, Israel fora já uma potência. Israel já fora uma nação forte. Agora eles estão dominados por um império, estão debaixo, sujeitos, calados. Então eles aguardam o Messias que devolveria supostamente a eles este poder. Então quando eles olham Jesus dizendo assim, aprendam de mim que sou manso e humilde, lhes soa estranho, é uma decepção. Poxa, nós esperávamos alguém como Davi, com uma espada na mão, para liderar a gente, mas ele manda guardar a espada. Ele diz que bem-aventurados são os mansos, quando nós estamos querendo um líder de batalha. Ele manda a gente ser manso, num contexto que, poxa vida, nós estamos sujeitos a alguém que nos domine. Mas esse é o Evangelho. Possivelmente, todos nós aqui já atestamos falta de mansidão conosco e no ambiente onde nós vivemos. No seio da família, do trabalho, do convívio e até da igreja. Talvez nós já tenhamos testemunhado momentos assim, bem doloridos sobre a falta de mansidão. E deixe-me dizer que talvez você, como eu, tenha sido o personagem que não usou de mansidão quando deveria. O que significa mansidão? Lembra aquela tão sonhada viagem em família, planejada, sonhada, e que o fim foi amargo, porque alguém ofendeu outro? Porque alguém discordou, se excedeu? Porque o ego falou mais alto? Porque as emoções afloraram e resultou em dor? Ou lá no ambiente de trabalho que estava tudo bem, mas um dia alguém exagerou? Você pode ter sido alvo de ataques de ira, de discórdia, ou até ter sido um instrumento destilador destas coisas. Quantos exemplos mais? O que nós podemos concluir com tudo isso? O homem carnal não conhece mansidão. A sua linguagem é guerra, é violência, é ódio. Mas o que nós devemos fazer? Aprender com aquele que é manso e humilde. Há esperança para os nossos corações tão prontos a guerrear. Tiago vai trazer um alerta que as guerras e contendas que haviam no meio do povo de Deus era fruto de um coração carnal. Vamos aprender com Jesus? Mas antes de falar desta bem-aventurança propriamente dita, eu quero lembrar das duas da semana passada. Se tiver com a sua Bíblia aberta, vai ser fácil. Semana passada dizia a nós que bem-aventurados são os humildes de espírito e bem-aventurados são os que choram. E nós concluímos biblicamente que os pobres de espírito, os humildes, são aqueles que de fato foram diante de Deus, tido os seus ouvidos e olhos abertos para perceber a miséria da sua própria alma. Não tem a ver com pobreza material, mas sim uma pobreza espiritual de entender que nada somos e que carecemos profundamente da misericórdia de Deus. E se entendemos esse primeiro pilar, que somos miseráveis espiritualmente, nós choraremos por esta miséria. Nós suplicaremos diante de Deus com lágrimas por Ele. E agora veja se não há uma conclusão lógica. Aquele que é miserável e que sabe que nada possui de si mesmo, e aliás, irmãos, pelo Evangelho de Deus, eu e você deveríamos ser alvos da ira do Senhor se não fosse Jesus. Nenhum de nós que está aqui é merecedor por qualquer predicado que há na sua vida. Não é porque você escolheu vir ao culto à noite, não é porque você vestiu uma roupa legal, não é porque você mudou o vocabulário, não é porque você decidiu ser religioso. É por causa de Cristo. Eu e você mereceríamos a condenação eterna se não fosse Jesus. Então, depois de entender esta miséria, o que faz um miserável? Ele chora, ele suplica. Porque ele sabe que o único que pode fazê-lo, isso foi uma frase que usei, abundar o que era miserável é Deus. E depois de reconhecer a sua miséria e de chorar diante dos pés do Senhor, não há nada mais que nos pertença. Então, a atitude de um coração é levado pelo Espírito de Deus a se tornar uma pessoa mansa. E entender que nada possui, que não tem direitos ou reivindicações no reino de Deus, porque tudo é dele. Ele é o soberano e nós somos os seus súditos. Amém? Antes de nós entendermos o que é mansidão no texto, nós precisamos destacar o que não é mansidão. Porque eu sei que neste momento você está fazendo algumas análises aí na sua cabeça, dizendo, bom, manso é alguém mais calmo, mais tranquilo, é aquela pessoa que não entra na conversa, que fala pouco, que é mais comedido. Mas não é isso que Jesus está dizendo.
Vamos ver aqui nos slides, pode passar, por favor? O que não é mansidão? Pode passar, meu querido, por gentileza. O que não é mansidão? Pode colocar o primeiro destaque. Mansidão não é meramente um temperamento comedido. Mansidão não é uma condição biológica ou psicológica de dizer, não, essa pessoa, olha, ela recebeu de Deus o dom da mansidão. Irmãos, entendamos bem, nenhuma característica da bem-aventurança é carnal. Jesus não está separando por nascimento biológico, ó, bem-aventurados os chorões. Eles nasceram para tudo, eles choram. Até em comercial de margarina, eles se emocionam. Não é isto. Jesus não está falando que bem-aventurados são os pobres de espírito, que é aquele cara que diz assim, eu não tenho nada. Lamentando, não é isto. E do mesmo modo, Jesus não está falando de uma condição psicológica. Eu sei que dentre nós aqui, tem aqueles mais calmos, mais tranquilos, mais comedidos, que não gostam de embates, de conflito. Mas se fosse uma condição tão simples assim, humanamente falando, mas não é isso. Jesus está dizendo que mansidão não é um atributo que você pode possuir naturalmente, pelo menos não no sentido bíblico. Nós não podemos negar que algumas pessoas são assim, mais comedidas e outras explosivas, outras estão prontas para a batalha. Tem gente que você conversa que parece que ela está sempre pronta para o conflito. Mas nós precisamos aprender a lidar, pela graça de Deus, com os conflitos, suplicando pelo fruto do Espírito. Mas pessoas aparentemente tranquilas não são necessariamente mansas no sentido bíblico. Nós vamos entender melhor. Mansidão também não é, pode passar por gentileza? Mansidão também não é omissão e negligência. Meninos, pode passar aí, por favor? Não é omissão e negligência. Porque tem gente que parece mansa, mas em situações que era para ela se posicionar, ela não quis. Ela negligenciou, ela só omitiu, falou, não vou me meter nesse negócio. Jesus foi alguma vez omisso? Jesus era manso, sim ou não? Ele negligenciou, no momento que era para falar a verdade, para se posicionar lá, o Senhor estava. Então, mansidão não significa que você vai ser achincalhado por todo mundo e nunca tomar um posicionamento. Que as pessoas vão falar contra a sua fé, que as pessoas vão falar contra a sua casa, a sua família, a sua reputação, e você nunca vai ter... Não é mansidão isto. Isto pode soar omissão. Isso pode soar negligência. No momento que era para você se levantar e estar lá, você não esteve. No momento que era para você assumir o seu papel, você não estava. Adão tinha um papel de liderança? Sim ou não? Foi omisso? Pelo que queremos, sim. Alguns de nós não está sendo manso demais em casa, está sendo omisso. Porque Deus nos chama a nos posicionar, a liderar. Então, mansidão também não é omissão, não é negligência. Mais um aspecto, mansidão não é apenas controle emocional externo. Por quê, gente? Porque tem pessoas que não falam uma vírgula, mas parece um vulcão em erupção. Ela não disse nada, mas dentro do coração dela está borbulhando. Está erupcionando toda a ira, toda a discórdia. Geralmente, pessoas que são mais comunicativas, elas têm por características dizer o que estão sentindo de imediato. Não é verdade? Eu me lembro quando eu fiz Jocum, lá no norte do país, uma das coisas que me marcaram é que a gente tinha, assim, uma vez por mês, o lavar a roupa suja. Mas era no sentido figurado, tal como você está entendendo. E nós morávamos inicialmente em 11 rapazes num mesmo quarto, no calor do Amapá. Imagine só. Era o cenário do caos perfeito. Não tinha ar-condicionado. Nem janela. Era apenas uns buracos assim de cano em cima. E eu me lembro que um dia, a gente lá na roupa suja, e um daqueles rapazes fala assim, não, porque teve um dia aí, algumas semanas atrás, que vocês acenderam a luz depois das 10 da noite. Que dia? Eu não lembro, mas faz tempo. E na hora, como um jovem que era, inexperiente, eu falei, por que ele não disse na hora? Porque no meu perfil e característica, eu digo na hora, apaga essa luz aí, mas ele não, ele guardou. E ele pareceu manso daquela hora, mas ele era furioso. Ele não conseguiu expressar, mas no coração dele ficou com raiva, porque a gente acendeu a luz, ou alguém acendeu a luz, depois das 10 horas. Então, quando você olha para alguém, pastor, fulano de tal é manso se o coração dele estiver sujeito a Jesus. Não se engane pela aparência. Deus não vê como vê o homem. Samuel já aprendeu essa lição, não foi? Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, o que é ser manso? Segundo Cristo, a sua palavra, o seu evangelho, como nós podemos interpretar esse texto?
O que é ser manso? Porque agora, pastor, o senhor confundiu a gente aqui, deixou a gente desanimado nesses primeiros pontos. Pô, irmãos, nós podemos compreender alguns aspectos importantes. Pode passar, meu querido, por favor. Primeira coisa é que ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Eu sei que todos nós, ou a maioria de nós, quando foi lido esse texto, pensou assim, bem-aventurados mansos. Aí você pensou, será que eu sou da turma do deixa disso ou do que coloca gasolina no conflito? Não foi assim que você pensou? Então eu estou aqui pensando, não, eu sou manso porque eu não gosto de confusão. Eu estou na minha, quando o pessoal briga, eu falo, para com isso. Não, não é isso que o texto está dizendo. Sim, nós vamos ver, a mansidão tem a ver com o meu relacionamento com o meu semelhante, é verdade. Mas o primeiro aspecto, um coração manso, é um coração em paz com Deus. Por quê? Porque ele entendeu a miséria. Ele chora aos pés do Senhor. E agora ele diz, Senhor, eu não tenho nada. Seja feita a tua vontade e não a minha. Nós não estamos falando aqui daqueles que gritam, daqueles que brigam. Mas antes de manifestar externamente a mansidão, tem a ver com a nossa relação com Deus. E agora você vai entender como está a sua relação com Deus. Uma pessoa mansa não se rebela contra Deus nem murmura. Uma pessoa mansa não está dizendo, Senhor, por que o Senhor não fez assim? Por que o Senhor não fez desse jeito? Ela aceita a vontade de Deus de bom grado. Como disse Jó, sua mulher, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Pastor, eu não vim para escutar isto. Só lamento, porque este é o Evangelho. O Evangelho não vem para afagar o nosso ego. Ele está dizendo que uma pessoa mansa aceita a vontade de Deus, como Paulo diz aos Filipenses, aquele texto tão mal compreendido. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Todas as coisas eu posso, ou tudo posso, naquele que me fortalece. Uma pessoa mansa está sempre dando graças a Deus. Nós cantamos hoje aqui, e há 2 semanas eu expliquei na escola dominical, que alguém perguntou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí o pessoal erroneamente acredita que ele nunca vai ter problema, porque o texto está dizendo isso. Não, leia o contexto. O Senhor está nos formando a imagem de Jesus. E o que para nós parece ser uma providência carrancuda, como diz pastor Hernandes, é Deus nos moldando. Quando Deus está lixando a gente, passando no esmeril, quando Deus está moldando a gente, não é agradável, é desconfortável. Mas coopera para o bem. O bem não é o seu bem-estar. O bem maior que eu e você podemos receber é nos parecer com Cristo. Vale alguém ter tudo nesse mundo e perder sua alma? Então qual é o verdadeiro bem? Que você seja confortável ou que você vá morar eternamente com Deus? Então você passou a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque Deus está te moldando à semelhança de Cristo. E a primeira coisa que um coração manso é entendendo, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus orou ao Pai muitas vezes. E algo específico, peculiar, característico da oração de Jesus é o quê? Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Seu coração está manso com Deus? Pode parecer uma pergunta estranha, elementar, mas alguns de nós estão em contenda com Deus no coração. Porque está dizendo, por que foi desse jeito? Não podia ser diferente. Por que o Senhor abençoou lá como Asaf, no Salmo 73? O ímpio está se dando bem, Senhor, e eu estou aqui. Você é calado, quietinho. Mas o seu coração, primeiramente, tem que ser manso com Deus. Uma pessoa mansa é uma pessoa o quê? Submissa à vontade de Deus. E onde está revelada a vontade de Deus, irmão? No planejamento que você fez na agenda? No rabisco lá do caderninho? Não, na palavra de Deus. E uma segunda coisa, irmãos, é que ser manso é alguém que pode passar, por favor, é alguém que é controlado por Deus. Porque a palavra original no grego aqui sobre mansidão, veja só que peculiar, era usada para descrever animais domesticados. E ele está dizendo que uma pessoa mansa é uma pessoa que sabe que Deus assumiu as rédeas da vida dela. O que Paulo diz, irmãos? Não sou eu mais quem vivo, mas... Que difícil esse texto, não é? Isso é bonito para cantar em canções. Isso é bonito para tema do congresso. Mas eu quero ver você colocar assim, lá na cabeceira da sua cama, no seu ambiente de trabalho, e quando você tiver oportunidades para você se tornar uma fera, você diz assim, não, essa fera aqui já foi amansada,
porque não é mais minha carne que governa. Há um rei sobre mim, há um Senhor, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O ser humano carnal é controlado por instintos, o Filho de Deus é submisso à vontade de Deus. Quem nos controla, irmãos? O Senhor. Aquele que é manso, entende que não pertence a ele a vingança, a contenda. Olha só o exemplo que um comentarista traz, eu achei interessante. Ele diz assim: um potro selvagem pode causar destruição, mas um potro domado é útil. Ele diz o seguinte, que uma brisa suave refresca e alivia, mas um furacão mata. Olha que interessante. O manso morreu para si, foi domesticado pelo Espírito. A mansidão é fruto do Espírito, Gálatas 5. O manso está sob a autoridade e o controle de Deus. Ele obedece às rédeas do Altíssimo. Tem um vídeo engraçado, irmãos, na internet, que está dois irmãos lá e parece que eles são meio crente. E um diz assim, mas você não era crente? E ele grita, mas o meu facão não é. Como assim, irmãos? Ah, pastor, eu sou crente, mas ó, não tem ó, irmão. Se você é de verdade, eu não estou dizendo que nós vamos criar um mundo fantasioso que ninguém luta contra a sua carne aqui, não. Mas que o Evangelho diz, eu não fico colocando, eu sou crente, mas se. Não coloca o se, irmão. O diabo está atento, ouvindo, sua carne está pulsando, você vai ficar colocando se? Já viu aquele irmão que converteu e falou assim, eu converti, mas no passado eu levava 5 no soco. Como assim? Está toda hora evocando um passado pecaminoso? Se você é controlado por Deus, está sujeito a Jesus. É Ele quem governa na sua vida. Eu aprendi com um vizinho nosso, o seu Jura da oficina. Quem conhece lá ali o Residencial Park sabe de quem eu estou falando. E um dia no grupo dos vizinhos teve uma contenda que eu nem lembro o que, faz anos, mas eu dei risada junto com a Dani, não sei se você lembra disso. Aí o pessoal contendeu lá alguma coisa no grupo dos vizinhos, que grupo de vizinho é feito para briga, né? Via de regra. E aí ele falou assim, ó, karma, gente, nesses termos. Eu também era muito estressado. Aí me deu um infarto, agora eu ando carminho. Ele deu uma lição para a gente. Foi uma lição para todo mundo. Porque aquela contenda ali ia passar rapidinho. Para que se estressar tanto? Para que brigar? Para que estar pronto para o conflito, para a batalha? Parece que está sempre em posição de combate. E aquele dia ele ensinou a lição. Olha só, eu vivia estressado, me deu um infarto, quase fui. E disse, não, agora eu estou carminho. Ele falou, tranquilo, nem me estresso mais. A pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Repita isso comigo, por favor. Uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus. Uma pessoa mansa sabe que é controlada por Deus. E um terceiro aspecto, irmãos, da mansidão. Ser manso é tratar o nosso próximo como Jesus o fez. Sabe como é que a gente evidencia essa mansidão com Deus? Esse entendimento que é submisso à vontade de Deus, que é controlado por Deus quando você trata as pessoas. O curso de mansidão não é feito numa praia do Caribe com água de coco na mão, numa rede. A prática, a evidência dessa bem-aventurança é na vida, é na prática. A igreja, por algum tempo, se equivocou, a igreja primitiva, por assim dizer, ou dos primeiros séculos. E alguns movimentos religiosos se equivocaram porque eles pensavam assim, bom, o pecado está no meio das pessoas. Então nós vamos criar monastérios, lugares para que a gente se retire. Já viu a expressão, um ermitão? É alguém que está lá retirado. Então lá em cima de um monte, bem afastado da cidade, nós vamos colocar em prática as disciplinas espirituais. Lá nós vamos ser mansos, lá nós vamos ser tranquilos, lá a gente vai poder colocar em prática todas essas virtudes. Mas eles se esqueceram que a carne nos acompanha. E que quem pode gerar em nós essas virtudes não é a montanha, não é a cidade, não é um retiro, é o Espírito Santo de Deus. Quando você assiste o filme Lutero, ele está lá se autoflagelando, que era uma prática comum, e ele ficava irado, porque depois de toda aquela disciplina, aquele autoflagelo, ele sentia que os pecados continuavam o acompanhando. Só quem pode remover de nós o pecado e o peso é o Redentor Jesus. Só quem pode nos dar a genuína mansidão é o Senhor. E nós colocaremos em prática na vida comum. Jesus nos convidou a aprender dele, que é manso e humilde. Como que Jesus lidou com pessoas? Você pode atestar que Jesus era manso pelas narrativas do Evangelho? Você pode dizer, sim, pastor, eu li e eu sei e eu criei que Jesus era manso. Sim ou não?
Se alguém fizesse um registro do seu último ano, tal como fizeram de um evangelho, como seria destacado a maneira que tratamos as pessoas à nossa volta? Como manso? Ó, esse irmão, esse homem de Deus é manso mesmo. Um ano da vida dele, ele é manso. Essa irmã é mansa. Alguns de nós, irmãos, infelizmente, reserva toda a sua ira para quem ama. Ele fica calado no ambiente de trabalho porque ele tem travas sociais, ele não pode gritar com o chefe. Aí, coitada da dona, quando chega em casa, ele descarrega tudo no lar. Ele se frustra porque não submete o seu temperamento a Cristo e ele ofende os seus filhos. Ele trata uma criança de 5 anos como se fosse um adulto de 40, porque ele não colocou o caráter, a vida, não submeteu a Cristo. Eu vi uma ilustração de um pastor bem interessante que me fez pensar. Ele disse assim, se eu for na sua casa jantar, fica a dica aí, irmãos, tá bom? Quem tem ouvidos, ouça. Ele disse, se eu for na sua casa, irmã, para uma refeição, você me serve aquele suco de uva integral, da região de São Roque aqui. E bota aquela toalha branca linda, eu não sei quantos viram esse vídeo. Ele diz, e se eu derrubo o copo, o que você fala para mim? Não, pastor, tranquilo. Tudo bem, depois você pode dar uma murmuradinha, mas na hora você fala, pastor, tranquilo, em paz, pastor, isso é para sujar mesmo. Pega outro copo lá, menino, para o pastor, serve mais suco. Se o seu marido faz isso, se o seu filho faz isso, que tem 5 anos que a coordenação motora dele está... Eu estou falando de uma coisa prática na minha vida. A coordenação motora dele está se desenvolvendo. Como é que nós agimos? Não, porque é assim mesmo, que aqui tem escravo, porque não é assim. Veja só, irmãos, nós precisamos calibrar algumas coisas, balizar a maneira que nós lidamos com outras pessoas, demonstrando que o nosso caráter, que a nossa vida está sujeita a Cristo, que o Espírito domina sobre nós e não mais a carne. Nós precisamos aprender, irmãos, no convívio da igreja. Você nunca imaginou que algum dos irmãos pode estar com um problema sério aqui? E que naquele dia não estava bem? Você nunca cogitou essa possibilidade? Você nunca cogitou que alguém pode estar com dificuldade, com lutas, com problemas? Seus líderes podem enfrentar problemas? Nunca cogitou isso? Que alguém pode ter perdido o sono? Alguém pode ter passado por dificuldade? Que alguém pode estar enfrentando problema no trabalho, na empresa? Está com medo? Já pensou nisso? Não. Nós deveríamos, irmãos, ter humildade para entender as relações do povo de Deus. E tem uma coisa, nós queremos que todo mundo seja manso conosco. Mas nós, por vezes, não devolvemos a mesma postura. Um outro aspecto, quarto aspecto, pode passar, por favor, é que ser manso é usar de paciência e longanimidade, mesmo quando nós sofremos injustamente. A descrição do servo sofredor é que quando Jesus lhe batiam a face, ele calado permanecia. Quando ultrajado, não respondeu com ultraje. Quando alvo da ira dos homens, ele se calou. A mansidão é provada quando nós temos de devolver a ofensa e não fazemos. Mas é interessante isso aqui, fala assim, pastor, eu sou manso porque meu chefe encheu a nossa paciência e eu fiquei quieto. É claro, é fácil. Agora a mansidão é provada quando você pode, quando você tem um poder de devolver e não faz. Nós que lideramos, às vezes a gente gostaria, irmãos, de deixar a carne falar e devolver. Mas nós entendemos que quem reina é Jesus. E mesmo tendo a possibilidade de fazê-lo, não fazemos, porque isso está na conta de Deus. É claro, se a gente estiver diante de um juiz numa audiência, e ele der a sentença, ele não vai sair gritando, não concordo. Por quê? Está no ambiente, ele é uma autoridade. Manso é aquele que não reivindica no reino de Deus os seus próprios direitos. Lloyd Jones diz que o indivíduo que é manso não exige coisa alguma para si. Não considera todos os seus legítimos direitos algo a ser reclamado, não faz exigências quanto à sua posição, aos seus privilégios, às suas possessões e à situação da sua vida. Pastor Tiago nos dizia ontem lá no jantar de casais, o grande problema, ou um dos grandes problemas do relacionamento conjugal, é porque nós estamos querendo exigir do outro. Nós queremos ter nossas preces atendidas. Não é possível que uma mulher não faça isso para um homem, nós estamos querendo sempre exigir. A nossa mentalidade não é servir, nós não entramos para dizer, eu vim aqui para esse relacionamento, Deus me trouxe para servir, nós estamos querendo exigir. Irmãos, isso não é uma pregação popular, mas o Evangelho, se você quer se parecer como Jesus,
A Bíblia diz para nós, já expus esse texto, não se ponha o sol sobre a vossa ira, mas você coloca diante de Deus, porque ao Senhor pertence a vingança. É Ele quem faz. O reino de Deus tem uma matemática diferente. Ele diz assim, você quer crescer? Diminua. Quer ganhar? Perca. Você quer somar? Subtraia. Olha só. Quem quiser ser grande, seja um menor. Quem acha que ganhou a vida, perdeu, mas quem perdeu, a achará. Quem distribui, recebe. Quem dá, Deus lhe devolve. Mas quem retém, na verdade, está perdendo. E assim é, irmãos, no espírito de mansidão. É fácil esse texto? Não, irmão. Eu estou apanhando aqui também da palavra de Deus. Muitas vezes nós brigamos, exigimos, queremos. No aconselhamento, as pessoas, via de regra, se tornam opositoras. Não, mas é porque ele fez. Não, porque fulano fez. Porque olha que absurdo. Nunca alguém diz assim, pastor, eu perdi. Coloca na conta de Jesus. Louvado seja Deus. Que bom, pastor. Ó, estamos resolvendo. Perdi, pastor. Perdi para ganhar. Eu estou colocando aos pés de Cristo. Louvado seja o Eterno. O manso é aquele que está disposto a sofrer o dano. Como Paulo escreveu aos Coríntios, numa demanda entre irmãos, ele está pronto a sofrer o dano, em vez de buscar levar vantagem. Uma pessoa mansa diante dos homens, ela reconhece isso também diante de Deus. É interessante porque nós não temos nenhuma dificuldade de fazer uma confissão assim, aqui no momento de confissão. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Todos vocês fizeram mais ou menos isso aqui no momento da contrição? Ó Senhor, tem compaixão, eu pequei contra ti. Mas se alguém te chamar de pecador? Lá no seminário, todo seminarista tem uma parte dele que precisa ser transformada por Jesus. Nossos seminaristas aí sabem disso. No seminário o pessoal olhava para o outro e falava assim, e aí, pecador miserável? E mesmo teológico e biblicamente sabendo que isso era verdade, o outro dizia assim, mas por quê? Você também não é? Sou. Mas ele fazia só para incomodar o outro. Mas não é estranho ouvir da boca de outra pessoa? É engraçado, porque nós reconhecemos biblicamente que todos somos pecadores, mas se alguém falar assim, e aí, seu pecador miserável? O cara fala, eu sou, mas eu não gostaria de ouvir de você. Que interessante. Nós precisamos aprender com Deus. Nós não admitimos que os homens lancem em nosso rosto aquilo que nós confessamos diante de Deus. Percebe? Não é assim conosco em vários aspectos. A gente fala mal do Brasil à torta direito. Se um estrangeiro falar, diz, não. Não é? Então nós falamos diante de Deus quem somos, mas se alguém disser, olha meu irmão, você precisa corrigir a rota. E aí sabe o que vem à tona? Que talvez nós nos importamos muito com a nossa reputação diante das pessoas do que diante de Deus. Porque Deus, a Bíblia diz, que Deus abomina aquele que semeia intriga entre irmãos. Então nós não estamos preocupados diretamente com o que Deus diz, mas se alguém acusar a gente, mesmo que seja um pecado claro, não. Eu até falo demais, mas você me chamar disso, não. Então nós estamos preocupados mais com o que o outro fala do que o que Deus diz a nosso respeito. Por último, irmãos, nesse ponto, ser manso significa sermos prontos a ouvir e aprender. Além disso, ser manso significa estar disposto a ouvir e aprender. Nós fazemos tão pequena ideia de nós mesmos, de nossas capacidades, e nós estamos prontos a dar ouvido aos nossos semelhantes. Acima de tudo, nós devemos estar prontos a dar ouvidos ao que o Espírito de Deus está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Que Ele deixe nos guiar ao próprio Senhor Jesus. A mansidão sempre implica num espírito ensinável. O presbítero Cláudio orou o texto do Salmo 51. Cria em mim, ó Deus. Não foi isso? Um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. E o salmista Davi continua dizendo que ele quer aprender com Deus para ensinar os pecadores o caminho do Senhor. Uma pessoa mansa, uma pessoa ensinável, ela não sabe tudo. Deus está moldando, trabalhando, falando ao coração dela. Quer ser manso, irmão? Se põe aos pés do mestre para aprender. Se põe aos pés de Cristo para aprender. E agora, como último ponto, irmãos, há uma recompensa para os mansos. A Bíblia diz para nós, os mansos são bem-aventurados. Os mansos herdarão a terra. Qual a recompensa para os mansos? A primeira delas é que eles são mais do que felizes. Porque nós, via de regra, pensamos assim, os que choram serão consolados. Então a recompensa é o consolo. Não, a primeira recompensa é ele ser mais do que feliz.
A primeira recompensa é que o manso tem nele o caráter de Cristo. Que o Espírito está moldando a vida dele para se parecer com Jesus. Então, antes de ele receber algo além disso, a primeira recompensa é: ele é mais do que feliz. Ele é bem-aventurado. Bem-aventurado um coração manso, coração submisso ao Senhor, um coração agraciado pelos céus com mansidão. Ele desfruta de uma verdadeira alegria. Depois que você conheceu Jesus, depois que o Senhor te chamou ao Evangelho, sua vida mudou. Alguns de nós viviam um ambiente de conflito, de guerra, de briga, e aquilo ficou para trás. E aí quando você vai para você já chegou num ambiente e falou assim: pastor do céu, aquele ambiente não é mais para mim? Já aconteceu isso com você? Não. Tomara que tenha acontecido muitas vezes. Por quê? Porque não encaixa mais. O que é falado, a maneira que é percebido, as coisas que são ditas não é mais para você. É um ambiente de discórdia, de contenda. Bem-aventurado é aquele que desfruta da mansidão, mais do que feliz, porque ele desfruta de uma alegria que o mundo não pode oferecer. Eu sei que a carne pulsa para que a gente lute e tenha satisfação por um momento e diga: eu venci. E alguns de nós aqui é muito frustrado, porque numa discussão não conseguiu falar e depois que foi tomar um banho, fez o discurso completo no chuveiro, não foi? Eu deveria ter dito para ela isso, quando ela falou aquilo, e eu devia ter falado aquela outra coisa, e aí você fica mais frustrado ainda porque você não disse o que queria dizer. Quem nunca passou por isso? Ou treinou e disse: agora eu vou falar, e chegou na hora, travou e não disse nada. Mas mais do que feliz. Por quê? Porque a alegria que Deus dá de colocar diante de Deus as nossas crises é muito mais do que a satisfação carnal por um momento. Os mansos herdarão a terra. Isto é uma promessa do Salmo 37, que o próprio Salmo diz isto. E Jesus está citando a própria Escritura. Os mansos herdarão a terra não apenas numa perspectiva futura, mas porque a terra, o convívio, é dos mansos. A vida que vivemos é daqueles que têm mansidão. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que a abundância, mesmo não possuindo nada, nós temos tudo. Paulo diz, o texto que eu citei aos Filipenses, que ele sabia estar humilhado, honrado, ele sabia ter posses ou estar abastado e ter escassez, e tudo pode naquele que fortalece. Mas é também uma promessa de herança futura, porque céus e terra serão redimidos. E aqueles que têm o caráter de Jesus e que têm os predicados, os frutos do Espírito, herdarão a terra. Desfrutarão desta bondade do Eterno de viverem ao lado dele. Nações guerreiam, enquanto o povo de Deus é o povo da paz. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. É interessante, irmãos, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. E a igreja verdadeira é a igreja pacífica. É uma igreja de paz, de amor. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo a vocês e relembrando que a mansidão é um fruto, ou é fruto de um relacionamento real com Deus. Ninguém aqui que ouviu esse sermão disse: bom, agora eu vou estabelecer e realizar e ter comigo a minha mansidão. Você não vai conseguir, vai se frustrar. Por quê? Porque é algo que somente Cristo pode gerar em nós. Então, o que melhor podemos fazer é nos arrepender e pedir ao Espírito Santo que produza frutos em nós. E se a mansidão é o fruto de um relacionamento com Deus, ajuste isso. Como está seu relacionamento com Deus? Quando somos explosivos nos ambientes em que vivemos, quando nós somos ofensores, quando nós exacerbamos na fala, quando nós ofendemos e machucamos pessoas, não tem a ver com o que elas falaram. Ah, pastor, você não conhece o meu colega de trabalho. Eu não conheço ele, mas eu conheço o que a Bíblia diz sobre o coração humano. Se você respondeu à provocação com ofensa, o problema está dentro do seu coração, do meu coração. Jesus diz que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Enganoso é o coração. Ah, mas é ela. Não, é o seu coração. Trate o seu coração em Deus. É a minha insatisfação. E eu estou pregando para mim aqui, irmãos. Deus o sabe, minha esposa que está aqui também. Eu estou pregando para o meu próprio coração e para os nossos corações. É fruto de um coração que não está sendo satisfeito plenamente em Deus, que não está submisso a Cristo, quando nós somos todo o tempo irritadiços. E o pessoal que é do grupo dos chatos como eu sabe como isso funciona.
Precisamos da graça de Jesus. A mansidão é uma bênção para quem convive com o manso. Ela não é uma bênção só para você. Ela é uma bênção para quem está à sua volta. Ô, irmão, que alegria é poder conversar com alguém que nos traz paz. Que evoca uma ideia de tranquilidade, de mansidão, de satisfação em Deus. Não é bom, irmão? E conversar com alguém que traz para você um espírito apaziguador, conciliador. Nós precisamos de homens de Deus, irmãos, para serem conciliadores. Paulo diz que Deus nos entregou o ministério da reconciliação. É bem verdade que ele está falando do evangelho, mas uma prática é sermos conciliadores e reconciliadores. Como somos? Como temos sido? A mansidão é uma bênção para quem convive com você, e o contrário é verdade. Quem não é manso é um problema para conviver, é uma dificuldade. Terceiro, a mansidão é recompensada pelo próprio Deus. Bem-aventurados são os, porque eles herdarão a terra. Está ligada com a genuína felicidade. Que Deus nos dê mansidão no nosso espírito, na nossa vida. Lembra que mansidão não tem a ver meramente com temperamento ou exposições externas, mas tem a ver com um coração submisso a Deus, satisfeito nele, que resultará numa vida mansa aos que nos cercam. Amém? Bem-aventurados são os mansos, porque darão a terra. Vamos ficar de pé para orar, meus irmãos. Se esta palavra, pelo Espírito e graça de Deus, falou a você, se coloque em oração diante do Senhor. Peça mansidão na sua alma, na sua vida. Suplique ao Espírito de Deus que te visite nesta hora. Que visite nossa igreja, nossas famílias, os líderes. Que nos ensine este caminho, que nos dê desta graça. Senhor, quando ouvimos o Evangelho, nós nos constrangemos aos teus pés. Porque como uma luz que ofusca as trevas que existem em nós, ó Pai bondoso, nós vemos o quão distante estamos do que requeres de teu povo. Mas nós também confiamos na tua bondade, ó Pai Santo. Nós também confiamos na tua misericórdia e suplicamos a ti, olhe por nós, Senhor. Dá-nos desta graça. Eu sei que muitos que aqui estão já choramos por causa de quem somos. Já lamentamos depois de pulsar a nossa carne e ferirmos quem à nossa volta está. Nos ensina a sermos mansos, Senhor. Mansos no nosso relacionamento contigo. No entendimento que o Senhor é o soberano e que nada temos, tudo é do Senhor. Mansos, ó Deus, em entender que o Senhor é quem governa a nossa jornada. Mansos quando nós tratamos as pessoas ao modelo que o Senhor as trata. Nos ensina isso, Senhor. Que esse seja o padrão, o critério que nós como igreja tenhamos para lidar uns com os outros. Nos ajude, Senhor, no desempenho da nossa tarefa no trabalho, na nossa casa, na nossa vida e como teu povo. Este é o anúncio do teu reino, do reino dos céus, do reino de Deus. Nos ensina, Pai, este evangelho que caminharemos ainda por semanas mais, se o Senhor assim permitir. Nos dá a conhecer mais de ti. Isso te suplicamos, porque sabemos que só o Senhor pode fazer isto por nós. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a santa comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.